Peguei as minhas melhores roupas, enfiei numa mochila e avisei a minha mãe. Tô indo morar com a Lê em São Paulo. Ela não reagiu com espanto. Eu já havia conquistado uma certa independência. E tanto ela quanto meu pai tinham sacado que essa seria a evolução natural de uma relação como a que eu mantinha com a Lê. Para falar a verdade, eu tinha pouca coisa para deixar para trás. Já trabalhava em São Paulo e tudo parecia estar em perfeita sincronia. Os primeiros 3 dias em Sampa foram repletos de novidades, e a sensação era que estávamos em outro país. Uma excitação gigantesca tomou conta de nós naquela tarde fria de julho de 97, em que chegamos à cidade. Havia muita coisa para ver e a palavra tédio não fazia parte daquele momento. Ficamos hospedados num hotel próximo ao centro, na Boêmia Rua Augusta. Adorávamos estar ali, perto de tudo, descer para dar um rolê à noite e desbravar as redondezas. O sentimento era que aquele era o primeiro ano do resto de nossas vidas, o início de algo maior e incrível. Estávamos finalmente nos sentindo como gente grande. Lembro-me do momento em que, já instalados no nosso quarto, o Aleu e eu nos olhamos e começamos a pular e gritar de alegria. Era a nossa primeira noite juntos naquela cidade, num quarto de hotel. A gente precisava dar vazão à sensação de vitória que estava presa no nosso peito há muito tempo. O hotel foi um quebra-galho. Logo na sequência, nos mudamos para um flat no bairro de Pinheiros, na rua Oscar Freire, entre a Rua Teodoro Sampaio e a Avenida Rebouças. Era um apartamento confortável, sem luxo, mas infinitamente melhor do que o último cafofo incendiado em Santos. Estávamos muito felizes e aos poucos conquistava a nossa nova cidade. As coisas começavam a acontecer, porém, entre os primeiros compromissos de divulgação, a gente levou um susto. No rolê de skate, o Ale acabou caindo e quebrando o tornozelo. Foi mais sério do que imaginávamos, e era tudo o que ele não precisava que rolasse naquele momento. A fratura foi grave e necessitou de cirurgia, com direito a pinos, placa e um bom tempo de molho, pelo menos em teoria. Ter um plano de saúde ainda não fazia parte da nossa vida, mas como a Alê sempre dizia, santo forte ele tinha, e dessa vez pôde contar com a ajuda vinda do pai de Janice, então namorada do Tiago Castanho, um dos guitarristas da banda, o Dr. Paulo Reginato. Conseguiu uma colega de profissão que operasse o Alê na Santa Casa de Serquilho, uma cidade no interior do estado. O procedimento foi um sucesso e ele foi muito bem tratado por todos aqueles que atendiam. Mais tarde, em agradecimento, ele voltou à cidade com a banda e fez um show beneficente em prol do hospital. Mesmo com a ordem de permanecer em repouso absoluto, manter a perna operada para cima e não largar das muletas, o Alexandre cumpriu todos os compromissos com a banda. A apresentação do show de aniversário de 21 anos da Rádio Jovem Pan foi antológico. Ficou marcada pela performance cheia de gás de um chorão pulando numa perna só, sacudindo as muletas no ar e agitando a plateia, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, usando bem pouco a cadeira colocada para ele no palco. A disposição do Ale demonstrava não me... a, demo- a... a disposição que o Ale demonstrava não me surpreendia nem um pouco. Eu sabia o quanto ele tinha lutado para viver aquele momento, vencer e se estabelecer como músico. Ele não ia deixar que alguns ossos quebrados o detivessem, de jeito nenhum. Tem aqui a foto dela e do Alê num apartamento com um gato. Tá escrito aqui na foto: Alê, Oli e eu. Clima de família no apartamento e o nascimento de um apelido. Continuei trabalhando na importadora por mais um tempo. Todos os dias eu andava os 3 quilômetros do nosso flat no Oscar Freire até a Avenida 9 de Julho e pegava um ônibus até o bairro Santo Amaro, onde ficava a empresa. O problema maior era a volta, quando o caminho parecia uma rampa sem fim. Era bem cansativo para uma santista acostumada a andar em ruas planas, sobretudo no fim do dia, quando tudo que você quer é chegar logo em casa. Quando faz isso, sabe do que eu estou falando. Quem faz isso sabe do que eu estou falando. Eu pensava em deixar aquele emprego e procurar outro mais próximo de onde morávamos. Refletindo bem depois, achei que seria precipitado, já que ainda não tínhamos estabilidade econômica. Mas o Alê via como eu chegava cansado todos os dias. Larga esse trampo, Grazi. Vem me ajudar, vai dar tudo certo, confia. Vontade não me faltava, mas eu ainda ficava com o pé atrás. Sempre trabalhei e fiz a minha própria grana, e não queria abrir mão da minha autonomia financeira.
Só que a gente não tem controle de nada nessa vida. A empresa que eu trabalhava passou por uma reestruturação e eu acabei sendo demitida. A essa altura, o Charlie Brown Jr. estava começando a ter um volume maior de shows e, para quem sempre viveu no aperto como nós, a grana que começava a entrar era mais que suficiente. Com o tempo livre que passei a ter, foi uma consequência natural me envolver mais ainda com tudo que se referia à banda, e eu tinha muito prazer em participar de tudo o que era possível, desde montar uma agenda telefônica com os contatos mais importantes para o Alexandre. Organização nunca foi o forte dele, até acompanhá-los em alguns compromissos de rádio e TV, sem contar o privilégio de ser a primeira pessoa para quem ele mostrava suas letras e pedia opiniões. O primeiro disco foi muito bem recebido pelo público. Além do Couro Vai Comer e Proibida Pra Mim, outras faixas como Quinta-feira e tudo que ela gosta de escutar também caíram nas graças dos fãs. O som do Charlie Brown Jr. tinha conseguido conquistar muita gente. O número de fanáticos pela banda só crescia, e logo surgiram os primeiros fã-clubes, que marcavam presença por onde a banda ia. Eu já conseguia perceber uma mudança significativa na maneira como ele encarava a nossa realidade. Se no primeiro disco tudo tinha sido uma grande aposta, agora ele sentia uma responsabilidade muito maior em manter o que havia conquistado até ali. Passou a escrever muito mais, buscar inspirações na banda que curtia e descobrir novas referências com o cuidado de não perder de vista a identidade musical do Charlie Brown. Eu adorava estar do lado dele, aproveitávamos cada momento juntos, grudados um ao outro. Uma das coisas mais bacanas de morar em São Paulo para o Alexandre era se aproximar da galeria do skate e a possibilidade de ir em várias pistas, sempre que sobrava um tempo. Esse era o nosso programa. Foi num desses rolês na pista de São Caetano que o Oli apareceu na nossa vida. O Ale viu um menino andando de skate com um filhote de gato nas mãos e perguntou se o bichinho era dele. O menino disse que não e o Ale, pressentindo que o filhote seria abandonado, perguntou se poderia ficar com ele. De repente, eu o vejo vindo na minha direção com aquela coisa fofa nas mãos, levando o gato conosco numa caixinha de papelão, e lhe demos o nome de uma manobra básica de skate, o Oli. Ele viveu feliz conosco por 16 anos. Bilhete com desenho do Super Tiri. O Ale tinha o hábito de deixar essas cartinhas pra mim. Olha a cartinha que ele deixou pra ela. Sou eu. Vou o quê? Vou te salvar. Super Tiri. A chegada desse gatinho trouxe um clima de família para o nosso apartamento. Falávamos com ele feito um bebê e a partir daí começamos a criar um vocabulário só nosso. A gente chamava o filhote de Cheri, Chechero e Chererinho. E com o tempo nós mesmos começamos a nos chamar de Tiri, um desses apelidos bobos que os casais inventam que quase ninguém entende. Éramos bons nisso. Deve ser difícil para quem está fora de imaginar um cara daqueles, grandão, cheio de atitude, falando comigo como um neném. Mas a nossa vida tinha essas coisas, uma língua criada por nós, apelidos e os nossos pequenos rituais, todo um universo que a gente ia criando com a convivência. Com o dinheiro entrando, começamos a aproveitar tudo que a cidade oferecia. Íamos aos restaurantes mais legais e ele gostava de me mimar. Dizia que eu nunca mais passaria dificuldade na vida. Tinha orgulho de me proporcionar coisas que me deixavam feliz. Não falo apenas das coisas materiais, mas de momentos só nossos, quando saímos para explorar lugares novos, ou simplesmente ficar em casa curtindo um som juntos de olhos fechados e mãos entrelaçadas. O Alexandre era muito romântico e tinha uma facilidade imensa em demonstrar suas emoções. Era comum encontrar de manhã uma mensagem carinhosa no espelho do banheiro ou uma cartinha deixada de surpresa pela casa. Eu não tinha a mesma felicidade. Eu não tinha a mesma facilidade, uma coisa do meu temperamento talvez, mas aos poucos fui aprendendo a retribuir aquelas pequenas atenções que tinham tanto valor. É claro que às vezes rolava algum atrito, afinal éramos um casal normal e a convivência diária amplificaria qualquer detalhe. Eu pegava no pé dele para ser mais organizado e pontual, e ele se tornava um pouco mais ciumento, o que era um absurdo para mim.
Apesar do Waller ser um homem da minha vida e com qualidades únicas, era um ser humano como outro qualquer e também tinha seus defeitos. Vez ou outra, se deixava dominar pela insegurança e pelos ciúmes. Quando isso acontecia, não era nada legal. Até o fim da nossa vida junto, esse sempre foi o motivo principal dos nossos desentendimentos. Não era fácil de administrar. Eu pensava que se alguém tinha o direito de sentir ciúmes naquela relação, esse alguém era eu. Poxa vida, afinal de contas, a mulherada caía matando em cima dele sem tomar conhecimento da minha existência. O curioso é que mesmo durante os shows, no palco, enquanto cantava, ele ficava ligado em tudo o que eu fazia. De vez em quando rolava até ter ciúmes de host da banda, que, querendo ser gentis, punham um case, aquelas caixas de transporte de equipamento, para eu sentar na lateral do palco durante os shows. Por que você tá nesse canto? Porque o cara te ajudou. Tem mais bilhetinho aqui, ó. Caraca. Gra, eu te amo. Eu volto segunda, meu amor. Outro dos bilhetes que ele espalhava pela casa. Ó o bilhetinho, ó. Caraca, os caras fizeram um scanner bem legal. Caraca, meu. Eu tô com alergia de alguma coisa, cara. E eu tentava amenizar com um toque de bom humor. Para com isso, Ale. O cara quer puxar o saco do patrão, dar um lugar para a mulher dele sentar. Será que você não percebe isso? Deixa de ser bobo, vai. Já que estamos falando de defeitos, eu também tenho os meus. Sou teimosa, cabeça dura e não tenho papas na língua. Dizia a ele que a maioria das pessoas não tinha coragem de falar. A junção das nossas personalidades fortes num dia não muito bom poderia ser estressante. Às vezes acabavam batendo de frente. Mas olhando em retrospecto, tenho certeza de que o equilíbrio da nossa relação teve muito a ver com a minha sinceridade. Ele sabia que, ao contrário das pessoas que diziam o que ele queria ouvir só para agradar, a minha opinião sempre era verdadeira. No início, eu não podia ir a todos os shows, o cachê ainda era pequeno e o orçamento das viagens não comportava as pessoas extras. A banda estava começando, era raro alguma outra namorada acompanhar os meninos. É claro que eu não gostava de ficar em casa, mas tinha de aceitar que era a realidade do momento. Quando dava para ir a alguma apresentação, sempre me emocionava quando ele me dedicava a proibida para mim. Antes de a música começar, nos primeiros acordes, o Ale falava de mim com amor e carinho, reconhecendo minha dedicação e reforçando o nosso sonho de vencer juntos. Essas atitudes me deixavam orgulhosa e cada vez mais apaixonada. Nesse período, Charlie Brown Jr. já abriu alguns shows dos Raimundos e acabamos ficando todos muito próximos. Nos encontramos pela primeira vez numa festa em que as duas bandas se apresentaram juntas, em São Paulo. Era a época em que Mulher de Fases tocava sem parar nas rádios e os Raimundos estavam no auge. O Alexandre e o Rodolfo se deram bem logo na primeira conversa, e assim nasceu uma amizade sincera e duradoura. Fomos a algumas festas bem divertidas na casa dele. Sempre tinha um povo diferente, seus amigos de Brasília e pessoas da equipe técnica. Todo mundo era muito legal e recebia a gente de braços abertos. Mas a nossa vida não era feita só de festas e comemorações. Ser mulher de músico ou de qualquer artista é uma experiência à parte de qualquer outro modelo de relacionamento que possa existir. A primeira vez que ele saiu em turnê e eu não pude acompanhar, aproveitei para ir a Santos visitar a minha família. Foi uma sensação estranha. Eu não me encaixava mais na casa dos meus pais, mas ainda não estava completamente adaptado à minha nova vida na capital. Perceber isso me fez começar a refletir sobre o meu lugar no mundo. Esse pensamento vem acompanhado de insegurança, um certo medo e frio na barriga. Nos últimos anos, havia me permitido concentrar toda a minha atenção, foco e energia no Charlie Brown Jr., o que às vezes fazia com que eu me esquecesse de mim e me sentisse como mais uma integrante da banda, só que eu estava deixando passar um detalhe muito importante: eu não era. Vários aspectos daquela vida me fascinavam: a aventura, a ausência de rotina, as novas paisagens, o contato com pessoas diferentes, toda aquela troca e prazer de ver a criação acontecendo tão perto de mim. Eu amava esse universo, mas estava começando a me dar conta de que nesse mundo cada um tem o seu caminho a, a trilhar, que não podemos andar por uma estrada que é do outro. A trajetória de realização é pessoal. Eu precisaria encontrar a minha. Em novembro de 97,
O calor que já fazia anunciava que o verão ia começar com tudo. Para mim, o único lugar onde é legal passar calor é na praia, e de preferência dentro do mar. Fora isso, não costumo me dar muito bem com altas temperaturas. Fico molenga, sem um pingo de energia e minha pressão cai. Então, quando comecei a acordar enjoado e com tortura, não dei muita bola. Parecia só uma rejeição natural do meu corpo ao calor paulistano. Quando minha menstruação atrasou, fiquei preocupada. Comecei a desconfiar que o causador de todo o meu mal-estar não era só o calor. Conversei com a Lê e contei que estava atrasada, sentindo enjoo e que a única coisa que eu conseguiria comer era mandioquinha cozida. A cara dele, quando falei, foi uma das mais animadoras. Resolvemos esperar para ver se a menstruação descia. Nesse meio tempo, minha mãe veio me visitar e ficou hospedada na nossa casa. Ela notou que eu estava diferente e me alimentando de forma estranha. Mãe é fogo, percebe tudo. Mas achei melhor ficar na minha e não lhe contar o que estava acontecendo. Era um momento extremamente particular e eu ainda achava que minha menstruação ia descer a qualquer minuto. A espera completava quase um mês e meio e então tomei coragem. O certo era fazer o exame de sangue e saber o que estava acontecendo. Então, acordei cedo e, sem falar nada para Alexandre, peguei um táxi e fui ao laboratório que ficava na rua Oscar Freire mesmo, perto da 9 de julho. No dia seguinte veio a confirmação. Positivo. Eu estava grávida. Naquela hora, muita coisa se misturou na minha cabeça. Senti alegria e medo. Ao mesmo tempo que pensava que nada é maior e mais sagrado na vida, eu sabia que aquela responsabilidade seria imensa. Assim que cheguei em casa, contei para o Alê. Ele me abraçou e não falou nada. Nos soltamos, ele me olhou e veio as respostas. Tiri, eu te amo e quero construir o mundo ao seu lado, mas eu não acho que agora seja a hora da gente ter um filho. Estou começando a minha carreira e ainda tem muita coisa para acontecer. Mas se você quiser ter, sei lá, tudo bem. Essa não era a resposta que eu estava esperando. Foi como tomar um choque. Tudo o que eu queria naquela hora era ouvi-lo dizendo: eu também tenho medo, mas vamos ter esse filho. Absorvi aquelas palavras e disse o que eu precisava de um tempo para pensar em tudo. Realmente, estávamos no momento em que a banda começava a decolar. A possibilidade de realizar os sonhos, ajudar a família, crescer cada vez mais era muito sedutora. Para falar a verdade, eu também não sentia que era a hora certa. Até então não tinha passado pela minha cabeça começar uma família tão cedo. E morria de medo de imaginar as mudanças que aconteceria com um acontecimento como aquele poderia trazer. Mas eu tinha um filho dentro de mim. Passei mal todos os dias durante o tempo de gravidez. Ficava enjoado o tempo todo. Os meus seios estavam enormes e o meu organismo tentava se adaptar a todas aquelas mudanças. E depois daquela conversa, a minha cabeça também não estava legal. Era sábado à noite, haveria um show do Raimundos com a abertura de Charlie Brown em São Paulo. Eu não tinha a menor condição de sair de casa de tanto mal-estar. Não vi a hora de me deitar. O Alexandre se despediu de mim e pedi a ele que voltasse cedo, logo que o show acabasse, porque eu não estava me sentindo bem e não queria ficar muito tempo sozinha. Ele mal fechou a porta e eu desabei na cama num sono profundo. Acordei às 3 da manhã com tanta cólica que mal conseguia ficar de pé. Fiquei apavorada, queria o Alexandre ao meu lado. Liguei para o Joey, segurança da banda na época, para saber dele. O telefone foi passado para o Alê e, enquanto ele falava comigo, eu ouvi o barulho de festa ao fundo. Oi, Grazon. Alê, tô me sentindo mal, tô com dor e com muito medo. Por que você ainda não tá em casa? Pô, relaxa, amor. Isso não é nada. Daqui a pouco eu tô aí e vai ficar tudo bem. Depois de uma hora, a situação não tinha mudado. Pelo contrário, a minha cólica só piorava e nada dele chegar. Quando percebi que havia sangramento, chamei um táxi e fui para o hospital sozinha. Fui atendida, fiz exames e a médica me deu a notícia. Eu havia sofrido um aborto espontâneo. Foi horrível. Ainda não tinha conhecido um sentimento de tristeza como aquele. Assim que me liberaram, voltei para o apartamento e encontrei com Alexandre, que a essa altura já tinha se arrependido de não ter vindo para casa quando eu pedi e estava louco de preocupação comigo. Quando me olhou e percebeu que meu estado, a ficha caiu. Nos abraçamos e choramos por muito tempo. Ele não sabia o que fazer para que eu o perdoasse por não estar ao meu lado num dos momentos mais difíceis da minha vida. Ele se sentia culpado, praguejava, dava socos na própria cabeça e me abraçava com força.
Ao mesmo tempo, confusa e fragilizada por tudo o que estava acontecendo, eu também me culpava por não ter conseguido levar aquela gravidez adiante, pelos pensamentos negativos que tive. Me sentia fracassada e egoísta. Quando conseguimos dormir, estávamos afogados em lágrimas, cansaço e tristeza. Depois disso, o assunto filhos deixou de fazer parte dos nossos planos durante muitos anos. Conforme fomos amadurecendo como pessoas e como casal, conseguimos começar a conversar sobre isso com mais distanciamento. Apesar das cicatrizes que ficaram em nós dois, hoje consigo olhar para esse episódio da nossa vida com mais generosidade e amor. Éramos dois jovens cheios de planos, mais imaturos do que gostaríamos de admitir. Não existem culpados, assim como não é possível passar por essa vida sem cometer erros.